Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para nossa aula do momento virtual, tá certo? Ah, vixe, cadê minha imagem? Fala, espera aí. Ah, agora sim. Tudo bem com vocês? Saudade grande de todos, tá? Nosso momento virtual aí, nessas videoaulas e tarefas online dentro do nosso cotidiano, tá certo? Meus queridos, agora eu vou fazer com vocês hoje, na nossa aula, alguns detalhes básicos do nosso capítulo 4 que nós já vimos, tá? Uma vez que com isso nós já concluímos o nosso conteúdo bimestral no livro 1, e eu vou fazer aqui algumas anotações para vocês, tá bom? Por isso que tinha aquela folha em branco ali guardada, tá certo? Vamos lá. Após esse vídeo, passarei um outro vídeo posterior com a resolução de uma questão do teu livro, tá certo? E depois desses dois vídeos, consequentemente, eu vou passar a atividade e ficarei de plantão durante a nossa aula, ok? Vamos lá. Bem, gente, lembrar, o nome do nosso capítulo é Cinemática Vetorial. Mas para isso, lembrar o que é um vetor. Tá certo? Vetor, que é o nosso tema principal de hoje. Né? Lembra? Hoje é 1, perdão, do 4 de 2020. Um pouco mais para perto. Certo? Vetor. O que é um vetor? O vetor é uma indicação de uma grandeza física que vai possuir módulo, direção e sentido. Certo? Vou aproximar aqui a câmera para vocês verem. Módulo, direção e sentido. Certo? Para isso aí, lembrar, como representa um vetor, professor? O vetor é nada mais nada menos que uma seta, popularmente falando uma seta, que vai ter a sua parte de introdução e a parte final, indicando justamente a direção e o sentido no qual ele se encontra. Quem são considerados vetores, professor? As grandezas vetoriais, que tem essas características aqui que eu acabei de falar. Vamos lá, gente. Quem são? Exemplos básicos de vetores: velocidade, certo? Aceleração, Eu também posso dizer que a força é um vetor, que a gente vai ver futuramente, e todos aqueles que apresentam as características de uma grandeza vetorial. Aí você pode estar se perguntando, tempo é vetor? Não, tempo não é vetor. Tempo é uma grandeza escalar. Precisa apenas do módulo. Tá certo? Então, os vetores, eles podem ser associados de acordo com o movimento que eles vão citando. Tá certo? Primeiro, exemplo, eu tenho esse vetor que está indicado para a direita de vocês. Eu tenho esse outro vetorzinho menor, que está indicado também para a direita. Digamos que esse vetor maior ele tem um valor de 5 unidades desconhecidas. Esse outro vetor ele tem um valor de 2. Vou chamar aqui de vetor 1. Vou chamar aqui de vetor 2. Daí, se eu tenho dois vetores nessa mesma direção, nesse mesmo sentido, eu posso chamar o meu vetor resultante. Eles estão iguais, em direção e sentido, então seus valores vão ser de acordo com isso. O resultante é a soma deles. Eu chamo isso de soma de vetor. No caso do exemplo, eu tenho o vetor 1, 5, mais o vetor 2, 2, que dá um resultado de 7.
Isso serve para quaisquer direções, quaisquer sentidos, desde que eles estejam no mesmo sentido. Então, mesmo sentido, tá certo? Aproximar aqui a câmera. Mesmo sentido, vai haver a soma. Ok, galera? Agora, se eu tenho aqui uma situação 1, para uma situação 2, o que eu posso ter agora é, por exemplo, um vetor para a sua esquerda. Vou chamar aqui de vetor 1. Aqui já é um outro exemplo. Digamos que esse vetor tem um valor de 8 unidades desconhecidas. Agora eu tenho um outro vetor para a direita. Esse vetor 2. Digamos que ele tem uma validade de 3 unidades desconhecidas. Beleza? Para esses dois vetores, eu também vou ter um vetor resultante. Esse vetor resultante nada mais é que a subtração dos dois vetores, uma vez que eles estão em sentidos contrários. Então esse vetor resultante vai ser 8 do 1 menos 3 do vetor 2, que vai ficar um valor de 5, nesse exemplo. Ok, galera? Então, sentidos diferentes sentidos, você tira a diferença. Lembrando, mesmo sentido, soma, diferentes sentidos, a diferença, isso quando eles têm a, vou botar aqui mais para vocês verem, a mesma direção. Beleza, galera? Mesma direção, hein? Cuidado. Que direção é essa, professor? Pode ser horizontal, né? Pode ser vertical. Pode ser diagonal? Pode. Direção diagonal? Pode. Beleza? Lembre-se, como eu posso dizer a questão do vetor, por exemplo? Você tem um veículo, um carro, tá certo? Esse carro, ele começa a se movimentar, tá bom? Então, para ele se movimentar, ele precisa de velocidade, isso. Mas para eu começar a fazer a movimentação dele, eu preciso de aceleração. Então, se ele está se movimentando e a tendência é aumentar a velocidade, eu digo que a aceleração e velocidade estão no mesmo sentido. Concordam comigo? Então, são dois vetores no mesmo sentido. Agora, esse mesmo carro vê um semáforo vermelho. A tendência dele é o quê? Frear. Então, a velocidade está em um sentido e a aceleração está em sentido contrário. Que aceleração é essa, gente? Pense um pouco. Tá certo? Agora, nós vamos para dois detalhezinhos diferenciados. Tá? Galera, agora vamos lembrar. Vetor com direções diferentes, tá bom? Direção diferente. Essa direção diferente quer dizer o que, professor? Eu posso ter um vetor, chamar aqui vetor V1, para a vertical, e eu posso ter um vetor 2 na horizontal. Eu vou chamar aqui de V1
Vou chamar aqui de V2. Ah, tem uma setinha para indicação de vetor, tá certo? Como eu sei que esses dois vetores vai ter um valor resultante? Simples. O resultante desse vetor, você faz a chamada regra do paralelogramo. Você faz uma pontilhada imaginária aqui, paralela à horizontal, faz uma pontilhada aqui imaginária, paralela à vertical. E esse vetor resultante, ele vai ser apenas o quê? O vetor dos pontos inferior e superior, que não são setas. Aqui. Esse é o teu vetor resultante. Mas como eu calculo esse vetor resultante, gente? Esse vetor resultante, ele é nada mais, nada menos que a aplicação do chamado Teorema de Pitágoras. Uma vez que eu tenho um valor na vertical e outro na horizontal. Então, meu vetor resultante, ele é a chamada hipotenusa da parte vetorial. Então, meu vetor resultante ao quadrado é igual ao meu vetor 1 ao quadrado mais o meu vetor 2 ao quadrado. Essa é a forma de encontrar o vetor resultante para direções diferentes, desde que os vetores sejam dentro de um ângulo de 90 graus entre eles, também chamado de perpendicular. Ah, professor, mas se eu tiver um vetor que ele está em uma diagonal e se eu tiver um vetor que ele está na horizontal, chama aqui de V1, chama aqui de V2. E esse vetor, o ângulo dele seja diferente, vou chamar de ângulo θ, diferente de 90 graus. E agora? Agora, nós fazemos primeiro o seguinte detalhe. Mais uma vez, traço uma pontilhada paralela à horizontal e traço uma pontilhada paralela à vertical. O seu vetor resultante ao encontro desses dois pontos formados. Esse vai ser trabalhado a chamada regra posso marcar a câmera, do paralelogramo. Tá bom? Essa regra do paralelogramo, nós temos que o meu vetor resultante ao quadrado, ok? É igual a meu vetor 1 ao quadrado mais o meu vetor 2 ao quadrado, muito parecido com quem? Parecido com o Teorema de Pitágoras. Porém, ele vai ter uma diferença, porque os ângulos são diferentes de 90, né? O ângulo θ aqui destacado. Então eu vou ter agora o seguinte, mais duas vezes o produto dos dois vetores e vai entrar uma medida trigonométrica aí, chamada cosseno do ângulo θ. Beleza, gente? Então esse vetor resultante vai ser de acordo com essa regrinha do paralelogramo. Tá bom? Normalmente, os exercícios para vocês, eles trabalham esses ângulos aqui. 30 graus,
45, 60. Beleza? Aí eu vou deixar aqui como bônus as medidas de seno e cosseno, ou tangente também de cada um. Tá certo? Dentro dessa tabela você trabalha qualquer exercício dentro desses ângulos. Vocês ainda verão esse assunto no segundo ano, de acordo com o material do site de vocês. Tá? Então nós temos aqui, vamos contar. 1, 2, 3. Dentro da raiz, não vou colocar a raiz aqui porque raiz de 1 é 1. Todo sobre 2. Certo? Vou mostrar aqui para vocês mais de perto. Aí agora eu vou contar de modo regressivo. 3, 2, 1. Dentro da raiz também, cada um deles. Esse não vou colocar raiz porque raiz de 1 é 1. Todo sobre 2 também. A tangente, ela vai ser a divisão desses dois valores. Ficando aqui raiz de 3 sobre 3. Aqui fica 1, porque são iguais. E aqui fica raiz de 3. Beleza? Então, esse é o bônus para vocês. Maiores detalhes, caso interesse a vocês. Claro, nós vamos trabalhar esse conhecimento ainda hoje. Na decomposição de movimentos, vocês podem ver o maior aparato disso na página 365. Tá? Ou você quiser ver todo o capítulo, página 365. Ok, gente? Galera, obrigado aí pelo esse primeiro momento com vocês, tá? Daqui a pouco eu vou enviar outro vídeo resolvendo uma questão do livro de vocês e nós iremos partir para as atividades, tá bom? Lembrando, ficarei de plantão toda a nossa aula de hoje, viu? Tchau!